Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. E aí eu queria ver com você, falando das suas experiências relacionadas ao dinheiro. Como que foi assim, desde a sua infância? Né? Tipo, você teve um conselho dos seus pais, de algum amigo, de alguém na escola? Falou, ô Tchuli, poupa um pouco todo mês, sei lá, algo nesse sentido? Ou não? Cara, vou ter que contar um pouco da história da minha vida aqui. No dia que eu nasci, minha mãe ficou sabendo que meu pai tinha tido outra filha, fora do casamento, né? E, cara, isso já me deu uma sensação, porque minha mãe sempre contou essa história, e me deu a sensação que eu, na verdade, fui um problema no dia que eu nasci, né? E aí, minha mãe, quando eu fiz 1 ano, se separou do meu pai, e teve lá uns problemas que eu acabei só conhecendo ele quando eu tinha 10 anos. E aí, quando eu conheci meu pai, meu pai ele tem um padrão de vida mais alto que a minha mãe. E aí eu vivia nesse conflito aí. Porra, ia pra casa do meu pai, era a casa de rico. Aí ia pra casa da minha mãe, era a casa de classe média baixa. Que as coisas, se desse mole, a comida acabava no dia 25, né? Então, a gente viveu aquele conflito ali. E aí depois de 2 anos, quando eu tinha 12 anos, mais uma vez, o meu pai, ele brigou com a minha mãe e parou de falar com a gente. E aí a gente voltou para aquele mundo de uma realidade só. Aí quando eu fiz uns 14 anos, a gente voltou a se comunicar, mas agora eu já mais maduro, mais experiente. E meu pai falou assim, cara, cansei de brigar com a tua mãe, tu gasta tanto de escola, tu gasta tanto de roupa, de livro, tanto para vocês saírem, eu vou dar esse dinheiro aqui para vocês. Isso aí foi em outubro de 98, né? E aí ele deu esse valor em dólar, porque ele trabalhava no setor petroquímico, então era tudo dolarizado. E desde cedo ele começou a já ensinar a gente a pensar em dólar, porque justamente qualquer moeda antigamente valia pó. Eu vivi essa época aí de tu receber o salário e tu ir correndo pro mercado para pegar as coisas com um preço X ainda. Aí, nessa situação, acabou acontecendo o quê? Em janeiro de 99, e foi aí que eu comecei a pensar com o investidor, teve a máxima de valorização do real. E o real ele passou de 1,20 para R$ 2 em 2, 3 meses, tá? É como se ele saísse de hoje 5 e pouco para 10. Então, aquela renda ali que a gente recebia, ela cresceu muito rápido. E como a minha mãe, ela não tinha muita educação financeira, ela era boa mãe, na verdade, porque tudo que a gente pedia ela dava, ela não sabia falar não. E aí tava sempre dura. Não sei se vocês já viveram essa situação da mãe, assim, ela não consegue falar não pros filhos e aí acaba gastando mais do que pode. E aí eu comecei a controlar isso, eu e esse meu irmão. Isso trouxe uma maturidade financeira pra gente muito boa, mas também traz outros pesos, porque quando tu assume responsabilidade muito cedo, isso aí fode com a tua autoestima, né? Porque tu acha que, é muito peso pra você, tu fica muito estressado emocionalmente com isso. E a minha mãe, ela tinha um marido, que ele basicamente foi o que criou a gente de 2 a 14 anos, e ela tinha que ficar pedindo dinheiro pra sustentar eu e meu irmão. E, eu vi ela durante 10 anos ser humilhada pelo cara, tá ligado? Tem que sustentar filho de milionário e tal. Então, a minha relação com o dinheiro sempre foi assim, cara, eu vou pegar o dinheiro aqui e eu vou ficar livre, independente, para não ter que ser esculachado pelos outros e ter a liberdade de fazer o que eu quero. Porque quando a gente saía dessa realidade aí, tava lá com meu pai, tava vivendo vida de rico, aí ia pra casa da minha mãe, era outra realidade. Eu achava isso muito estranho e estressante. Então eu queria proporcionar aquilo de alguma forma, né? E aí, quando eu fiz uns 16 anos, também tive uma briga com a minha mãe e eu saí de casa. E naquele momento eu já tinha sido rejeitado na minha cabeça, né? Isso aí tudo um jovem, uma criança pensando. Hoje em dia eu vejo que foi as melhores coisas que aconteceram pra mim. Eu nem quero que as pessoas entendam que isso eu tô me fazendo de coitado, não. Foi bom pra eu amadurecer. Mas naquele momento ali, o que eu pensei? Cara, minha mãe já me rejeitou, meu pai me rejeitou, eu vou ficar com dinheiro aqui que ele não vai me rejeitar se eu cuidar bem dele. E aí eu fui levando a vida assim. Eu era do tipo que não almoçava para economizar o dinheiro do almoço.
tinha que pegar 2 ônibus pra ir pra escola. Eu pegava um e andava o outro período pra economizar. Eu vivia uma vida muito escassa mesmo. E eu fazia muita musculação. Depois eu fui entender que eu queria ficar gigante fisicamente pra esconder essa minha fragilidade emocional. E aí eu fui levando isso até 2008. E quando deu 2008, teve a crise lá imobiliária. Não sei se vocês chegaram a viver isso investindo já, mas a bolsa caía assim, tipo corona, mas muito mais forte, porque a gente sabia o que estava acontecendo. A gente já tinha tido experiência. E os Estados Unidos, eu cheguei lá um dia, uma nota de $100 no Canadá. O cara falou assim, pô, não vou aceitar essa nota não, que os Estados Unidos tá meio quebrado. Tipo, tu nunca imagina isso, tá ligado? Foi assim. A pressão psicológica de tu viver uma crise é diferente do que tu contar pros outros ou tu ler num livro. E isso já é um aprendizado aí pra todos vocês. É muito diferente a emoção que você vive e a emoção que você escuta falar, tá? Então, naquele momento eu falei assim, caraca, até o dinheiro, que eu achava que ele nunca ia fugir de mim, ele fugiu. E aí eu comecei a entender que eu tinha que ter um relacionamento mais saudável com o dinheiro. Aí eu comecei a me permitir fazer mais as coisas, comecei a aproveitar mais o que o dinheiro poderia oferecer. E aí eu entrei numa pegada de tipo, porra, eu nunca vou superar financeiramente meu pai, mas eu vou pegar alguma parada para ser melhor que ele. E o meu pai tinha visitado lá 40 países, eu achava que isso era muito. Aí eu botei o foco assim, cara, eu vou conhecer 50 países antes de casar. E aí fiquei viajando o mundo inteiro. E nessas viagens eu comecei a aprender muito sobre uma coisa que acontece muito no mercado e os inexperientes acabam caindo, que são as narrativas. Então, começam umas narrativas aí, o mundo vai parar de crescer, o mundo vai parar de crescer. Cara, isso é a maior mentira que tem, porque tem tanto lugar pobre no mundo que precisa crescer muito para muitas pessoas saírem da zona de pobreza e chegar na classe média baixa. Tu vai lá na China, o negócio é pobre mesmo. É muito pobre. Tu vai no Marrocos, é muito pobre. Tu vai nos países aí da América Central, é pobre da galera não ter sapato, entendeu? Então, isso abriu muito a minha cabeça para investimentos. E aí eu comecei a estudar de maneira assim, ininterrupta. Foco aí de ler 2 livros por mês. Nesse período também eu trabalhei na Michelin, no financeiro lá. E aí teve um dia que meu chefe falou assim, cara, tu nunca vai ficar rico nessa empresa, que Michelin, apesar de ser privada, ela tem uma cultura francesa que dá muito benefício para o funcionário, mas não paga tão bem. Dá uma ótima qualidade de vida, mas não são os melhores salários. Isso aí eu me lembro que foi em 2005. E aí naquela época a Vale tava porrando. Tá tipo hoje assim. Porra, a Vale subindo 5% todo dia. Aí eu tava lá com umas ações da Vale e eu pensei, cara, eu quero ser rico, tá ligado? Quero ganhar dinheiro pra caramba. Não pelo dinheiro em si, mas porque ele te dá uma autoestima de tipo, eu sou relevante, eu tô fazendo algo que as pessoas estão valorizando. Isso foi na terça-feira que ele falou, tu nunca vai ficar rico aqui. Na sexta-feira eu pedi demissão e fiquei focado em só mercado financeiro. Cheguei a trabalhar no escritório de agente autônomo, olhei ali por dentro como é que funciona a dinâmica do mercado. Não gostei, achei que não era pra mim. E aí eu comecei a só estudar, cuidar do meu dinheiro. Até o momento que eu entendi que a educação financeira era o que eu precisava, era o local onde eu poderia contribuir e não me sentir culpado. Porque nessa época aí que eu trabalhei nesse escritório de agente autônomo, na minha cabeça, eu só ia ganhar dinheiro mesmo se eu indicasse para as pessoas coisas que eu não acreditava. Porque o que eu acredito muito forte em termos de estratégia, um dos pontos é que você tem que manter uma estrutura de custos baixa. Você não pode ter produto caro, você não pode pagar caro nos produtos, nas comissões. Então, na educação, eu tenho a oportunidade de falar aqui, cara, é isso que eu acredito. Se tu quer fazer ou não, já vai ser uma responsabilidade tua, mas eu tô te falando aqui a real. Então, todos os argumentos que tu buscar, eu já tentei rebater.